A verdade durante o intervalo para os comerciais. Tenho que fazer uma pausa para os comerciais, disse minha anfitriã, desligando o microfone do pequeno estúdio. O sonoplasta assumiu o controle e começou a transmitir os comerciais dos patrocinadores. Faz anos que eu quero largar este emprego, disse minha anfitriã, sentindo-se segura na seleta à prova de som e sem que o mundo nos ouvisse. Mas você ganha um salário bom demais para pedir demissão, disse eu, completando o raciocínio. Ela acenou com a cabeça e disse: É isso. Não ganho nenhuma fortuna, mas eles me pagam o suficiente para que eu não saia e vá trabalhar em outro lugar. Eu preciso do salário. Meu marido e eu ganhamos bastante bem, mas com 4 filhos na faculdade, não há nenhum jeito de fazermos o que você propõe. Embora não concordasse com esse ponto de vista, eu disse que certamente sabia como ela se sentia. Então, o que você me aconselharia? Como é que eu poderia escapar disso? Preciso do salário. Preciso deste emprego, embora não ganhe lá muita coisa. Sinto-me aprisionada em uma sala cujas paredes estão se fechando sobre mim. O que eu poderia fazer? Depois de uma pausa para reorganizar meus pensamentos, perguntei: Você se lembra do exemplo do bebê aprendendo a andar? Sim, eu me lembro, disse ela. E assim que conseguem andar, os bebês se transformam em crianças. E quando aprendem a dirigir, as crianças se transformam em jovens adultos. É assim que aprendemos tudo na vida. Aprendemos a partir da vontade de mudar e conseguir alguma coisa melhor. Talvez tenha havido uma época em que você gostava deste trabalho, mas agora você sabe que chegou a hora de mudar. É hora de ir em frente. Exatamente como o bebê percebeu de alguma forma que era hora de mudar. Era hora de parar de engatinhar. Em algum momento mágico, o bebê soube que havia chegado a hora de fazer alguma coisa diferente. E ele começou se agarrando a alguma coisa como a perna do pai ou uma perna de mesa. Os bebês cambaleiam quando estão aprendendo a fechar a lacuna entre engatinhar e andar. Fazem isso vezes sem conta e, então, num belo dia, ficam em pé e caem. Meu bebê fracassou, mas, em vez de desistir, que é o que muitos adultos fazem, ele repetiu e voltou a repetir o processo. De repente, a mente, o corpo e a alma do bebê entraram em alinhamento e o bebê conseguiu ficar em pé. E logo em seguida aprendeu a andar e se transformou em criança. Aí vieram as bicicletas e depois os automóveis, disse minha anfitriã. Os bebês se transformaram em crianças e as crianças se tornam adultos. Concluiu o raciocínio. Sim, e os empreendedores passam por um processo semelhante. Comigo aconteceu aos 9 anos. Fracassei aos 9 anos e tive sucesso aos 9 anos. Você poderá fazer o mesmo se estiver disposta a correr o risco de atravessar seu processo de aprendizado. Você tem confiança em sua capacidade como empreendedor? Perguntou minha interlocutora. Na verdade, não tenho. Tenho confiança em minha habilidade de cometer erros, corrigi-los e melhorar meus negócios. Sou hoje um empreendedor melhor e planejo continuar melhorando. Mas nunca terei absoluta confiança em minhas habilidades de empreendedor, porque não me contento com minhas vitórias ou sucessos anteriores. Coloco-me constantemente em situações que ultrapassam minhas habilidades. Estou sempre no limite, sempre experimentando e sempre me testando. É dessa forma que continuarei melhorando. E é por isso que você inicia novos empreendimentos, mesmo que tenha fracassado? Perguntou ela. Inicio novos empreendimentos, mesmo que tenham sido bem-sucedidos. É por essa razão que tenho tantos negócios, negócios que funcionam sem minha presença. Este é meu segredo para se chegar à riqueza.
A maioria dos empregados tem um emprego. Como empreendedor, eu tenho múltiplos negócios. E essa é a razão para você não querer ser autônomo ou dirigir o negócio? Sim, e é por isso que me sinto grato por ter fracassado aos 9 anos. Aprendi como iniciar empreendimentos que funcionam sem mim. Escrevi sobre isso em Pai Rico, Pai Pobre. Sim, eu me lembro, disse ela. Eu só não percebi o significado daqueles empreendimentos. Não percebi que aqueles pequenos negócios haviam tido um impacto tão profundo em sua vida. Concordando com ela, disse: descobri minha estratégia para a vida aos 9 anos de idade. O sonoplasta avisou então que o intervalo comercial havia terminado e que era hora de reiniciarmos a entrevista. Minha anfitriã ligou o microfone e disse: só temos mais alguns minutos, portanto concluiremos o assunto. Você estava me dizendo que a tarefa de um empreendedor é cometer erros e a tarefa do empregado é não cometer erros. Essa sua mensagem? Sim, é. Pelo menos do jeito que eu entendo as coisas. Se eu não estiver assumindo riscos calculados, cometendo erros e expandindo o negócio, é melhor eu sair do negócio. Se meus empregados cometerem erros demais, pode ser que eu tenha que mandá-los sair do negócio. É por isso que contrato empregados espertos que detestam cometer erros. Eles fazem seu trabalho e eu faço o meu. E essa é a razão por que dizemos aos nossos filhos: estude para conseguir um bom emprego, disse minha interlocutora. As escolas preparam nossos filhos para serem empregados. Sim, completei. Quem foi um bom aluno provavelmente se dará bem no mundo corporativo ou no governo. Você gostava de estudar? Perguntou a radialista. Na verdade, não, respondi. Eu não me saía lá muito bem porque cometia muitos erros. Minhas notas eram C, D e, em algumas ocasiões, F. Imaginei então que, já que eu era mestre em cometer erros, poderia muito bem me tornar um especialista em errar. É por isso que eu sou empreendedor e não empregado. Não sou bom para estudar. Ninguém me daria um emprego altamente remunerado. Não gosto de cumprir ordens e, sendo assim, provavelmente nunca seria promovido. Eu gosto de mudar as coisas e fazê-las do meu jeito, em vez de fazer o que me mandam fazer. Você nunca conseguiria um emprego nesta emissora, disse a moça. Talvez não conseguisse, mas sei como comprar esta emissora e contratar mais gente esperta do que eu para dirigi-la, acrescentei em tom de piada. Muito bem, temos que encerrar, disse a radialista. Você tem mais exemplos que ilustrem que cometer erros e fracassar é essencial para o empreendedor? Há mais alguém, outro exemplo além de você mesmo, que possa confirmar esse ponto de vista? Claro, respondi. Thomas Edison foi expulso da escola porque os professores reclamavam que ele era confuso ou dispersivo. Mais tarde, ele foi criticado por ter fracassado mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Quando lhe perguntaram como se sentia por ter fracassado mais de 1000 vezes, ele respondeu algo como: fracassei mais de 1000 vezes. Acredito que foram 1014 experiências antes que eu finalmente acertasse. São necessários pelo menos 1014 fracassos até você se qualificar para inventar a lâmpada elétrica. O que ele quis dizer com isso? Perguntou minha anfitriã. Significa que, se você ou eu quiséssemos inventar a lâmpada elétrica, em vez de comprar uma no supermercado, teríamos que fracassar pelo menos 1000 vezes antes que soubéssemos como fazer uma lâmpada elétrica. Então ele foi chamado de dispersivo na escola e fracassou 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica, disse minha interlocutora. Isso significa que ele era um inventor. Como foi que isso o transformou em empreendedor?
Você sabe qual a empresa que ele fundou? Perguntei. Não, não sei. Ele fundou a General Electric, uma das empresas mais poderosas do mundo, um dos 12 membros originais do índice industrial Dow Jones. E dessas 12 empresas originais, a General Electric foi a única que sobreviveu. Nada mal para um sujeito dispersivo e avoado, que fracassava muito. A entrevista estava encerrada.